Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre 13º. Vamos entender o que é isso, quem tem direito, quem não tem direito e como funciona na prática. De forma geral, quando você tem uma contratação de um funcionário, ele tem alguns direitos já pré-estabelecidos. No caso, o 13º é um deles. Significa dizer que ao final do ano calendário, você vai ter que pagar um salário adicional ao seu funcionário. É como se ele recebesse ao longo do ano um salário por mês e em dezembro ele recebesse 2. Mas vamos entender na prática como é que funciona essa rotina e quais são as métricas para composição do 13º. É muito importante que você entenda o seguinte: seu funcionário tem um salário de R$ 1.500. Não necessariamente, quando chegar no 13º, ele vai receber R$ 1.500 com uma parcela adicional. Vai depender do movimento da folha de pagamento desse funcionário ao longo dos 12 meses. Traduzindo, se o seu funcionário, ele recebe hora extra, gratificação, bonificação, se ele recebe alguma verba adicional do salário, por exemplo, adicional de salubridade, enfim, isso vai impactar, que é a história das médias, vai compor o salário dele, mais esses outros eventos vão compor a média de 13º dele. E aí, quando você vê o contra-cheque do seu funcionário, você fala, o cara recebe 1.500, está recebendo aqui um 13º com 1.800. Por quê? Porque é calculado uma média, porque esses eventos de férias, de hora extra, de gratificação, bonificação, de comissão, que mais? Que eu ia falar prêmio, mas prêmio não, depois eu explico um pouquinho sobre isso num outro vídeo falando sobre prêmio, que é um assunto que está rodando muito aqui no escritório e que há um desconhecimento sobre esse evento. Não vou falar aqui, mas prêmio não entra na base do 13º, tá? E aí compõe esse valor, beleza. E aí você ouve assim, a primeira parcela do 13º, ela deve ser paga até o dia 30 de novembro. Beleza, então a sua contabilidade, ela vai rodar a primeira parcela do 13º. Nessa primeira parcela, se você olhar o contra-cheque dos seus funcionários, não tem nenhum desconto de INSS, não tem nenhum desconto de imposto de renda, não tem nada, ok? Ela é limpinha, tá? Então você vai pagar no dia 30 os seus funcionários a folha de pagamento do mês de novembro e adicionalmente você vai pagar a primeira parcela do 13º. Passado desse mês de novembro, vem a outra parcela, que a outra parcela ela tem a data limite para ser paga até o dia 20 de dezembro. Então, no dia 20 de dezembro, você tem que fazer o encerramento, assim, vamos dizer, do 13º, que seria o quê? Apurar quanto ele recebeu de adiantamento de 13º e quanto ele tem a receber, né? E além disso, ali vão constar os descontos de INSS, de imposto de renda, tudo certinho, tá? E aí você vai pagar o saldo residual. É algo bem simples, tá? Agora um ponto muito importante. Sempre, Cris, tem que pagar 30 e 20? Não. Pode ser que você possa pagar todo mundo no dia 30 de novembro. Tem políticas de empresas que pagam dia 30 de novembro tudo. Tem políticas empresariais que pagam um pedaço no meio do ano. Ou quando vai tirar férias, o funcionário pede o adiantamento de 13º e aí só lá no fechamento da competência do 13º, que é mais ou menos, que é no dia 20 do 12, assim dizendo, que vai haver essa apuração. Se antecipou, vai abater ali, ou então você pode pagar antes, tá? Então fica assim, a critério o acordo que tem na empresa, mas que as datas básicas são 30 de novembro, pelo menos a primeira, e 20 o encerramento pagando, tá? E um ponto muito importante que gera dúvida é o seguinte, FGTS, Cris, eu tenho uma guia específica de FGTS dos meus funcionários para esse pagamento de 13º? Não.
A guia de FGTS, ela vai juntar com a guia do mês de dezembro, ok? Então é só uma guia. Dezembro só vai ter uma guia de FGTS. E o INSS, Cris, como é que fica isso? Existe o seguinte, você vai pagar o INSS da competência de 13º no dia 20/12 do ano calendário. E é aí que mora o problema, porque as pessoas não entendem porque pensa, você tem todo dia 20, você paga a guia de INSS. Aí tá na sua cabeça que no dia 20/12 você vai pagar a guia de INSS do mês de novembro, que vence dia 20/12. E aí brota uma outra guia de 20/12 também, e que como a guia do INSS é uma guia ainda que o vencimento, ele fica ali muito escondido, você não vê, você acha que é a mesma coisa às vezes, dependendo da rotina da corrida, de se você não tem ajuda, e aí você não paga. E aí você depois descobre que tem que pagar e paga multa. Então assim, geralmente você paga essa guia do dia 20/12 do INSS, ok? Quando chegar em 20/1 do outro ano, você vai pagar a guia de INSS referente ao salário de dezembro. Mas a guia de INSS do 13º, ela é paga no dia 20/12. E aí sempre vem uma pergunta, Cris, mas o funcionário, para ele, o 13º não é composto pelo salário dos 12 meses? Como é que é a contabilidade, como é que funciona essa métrica se a gente já antecipa o salário dele em novembro? Como é que fica esses 2 meses que ele trabalhou e de repente ali houve uma bonificação de final de ano e isso não entra para a média? O que acontece? Vou falar no caso, quando você faz o pagamento em 30/11, até onde vão as médias? As médias vão de janeiro a outubro. Então, há essa composição de média de janeiro a outubro. Quando chega para fechar o 13º lá em dezembro, até dia 20, o que acontece? Faz-se essa diferença e pega de novembro até 20/12. Aí você vai falar assim, ué, Cris, mas e o final de 20/12 até 31/12, como fica? Existe sim uma terceira parcela de 13º, que é paga na folha do mês de dezembro. Muita gente não sabe disso e aí gera esse certo desconforto quando ouve. Nunca ouvi falar, Cris, que existe terceira parcela de 13º. É porque não existe um recibo para o funcionário assinar. Ele é pago dentro do contra-cheque do mês de dezembro. Então é isso, pessoal. Eu acho que eu consegui aqui explicar um pouquinho sobre 13º, sobre como é que funciona esse método de cálculo, tá? E é muito importante também você conversar com a sua contabilidade para que você tenha uma ideia de quanto você vai pagar de 13º para que isso não impacte o seu fluxo financeiro. E aí, por isso que eu digo que a contabilidade consultiva, ela pode te ajudar nisso. Existem empresas, por exemplo, que fazem a provisão do 13º, que nada mais é do que, olha, eu quero ir guardando um dinheiro para saber quando chegar lá na época do 13º, eu não tomar uma paulada, porque isso descaceta todo o meu fluxo, eu não tenho às vezes dinheiro para pagar, eu tenho que pegar empréstimo, eu como sócio não consigo tirar R$1, porque eu tenho que pagar o 13º, então para mim o 13º é horrível, é um dos momentos piores que tem para minha empresa. Por quê? Porque muitas vezes falta planejamento, falta orientação, falta entender que provisão muitas vezes é importante para você ter ideia desses valores. É isso, se você precisa de ajuda, se você está cansado de tomar susto com o assunto 13º, manda uma mensagem pra gente, vem pra gente, aqui a gente te ajuda em tudo. A gente te ajuda a você entender conceitos básicos que muitas vezes são despercebidos, não são entendidos e que geram um certo... eu posso dizer assim, sempre geram desconforto pela falta de conhecimento de assuntos simples. Um grande abraço, tchau, tchau.